Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre fluxo luminoso, tá? Então, se é a primeira vez que você está tendo contato com esta informação, fluxo luminoso, preste atenção porque é muito importante, tá? Isso a gente precisa saber de cor e salteado, tá? Então, a definição de fluxo luminoso nada mais é do que a quantidade total de luz emitida a cada segundo por uma fonte luminosa. Então, o que nós temos aqui é uma representação rápida e fácil da gente identificar que fluxo luminoso é a quantidade de luz que esta fonte luminosa emite para todos os lados. E essa informação, esses valores, só é possível a gente identificar por equipamentos específicos, como esta esfera integradora, né, ao qual a gente põe essa fonte de luz aqui dentro, a gente fecha ela e a gente vai registrando essas informações. Se eu não me engano, essa esfera tem aproximadamente 1 metro, então é uma esfera grande, né? E essa parte branca aqui vai recebendo, né? Ela é sensível e ela vai recebendo e registrando todas essa quantidade de luz que é emitida para todos os lados. Então, fluxo luminoso é a quantidade total de luz que a fonte luminosa emite, tá? Bom, ela também é conhecida, então, como lumens, tá? E de forma mais resumida, LM. Então, fluxo luminoso também é conhecido como lumens, tá? Bom, o fornecedor das lâmpadas, ou atualmente que nós estamos trabalhando com a tecnologia LED, ele é obrigado a nos fornecer algumas informações para que a gente possa utilizá-las dentro dos nossos projetos de iluminação, para que a gente possa fazer determinadas escolhas. Dentro desta tabela que a gente vai vendo no decorrer das próximas aulas, o que nos interessa saber é esta coluna. É aqui que a gente identifica o fluxo luminoso, tá? Ó, o LM aqui, de lumens, né? Então, conforme a potência que esse fornecedor me oferece, neste caso, deste modelinho de lâmpada, né, que é uma lâmpada conhecida como bulbo, dentro da tecnologia LED, né, o fornecedor me oferece algumas potências de 6 watts, de 8, de 9,5 e de 12, né, watts de consumo, e por outro lado ele me oferece também esta quantidade de fluxo luminoso. Então, é por meio desta coluna que a gente consegue identificar esses valores e saber se essa lâmpada, ela é uma lâmpada com bom fluxo luminoso ou com baixo fluxo luminoso. Então, é aqui que a gente vai fazer os comparativos. Então, o que a gente pode entender é que, por exemplo, ele está deixando bem claro que lâmpadas aqui de 6 watts me proporcionam um fluxo luminoso de 600. E o que é legal é que esse fornecedor, ele ainda nos dá aqui uma relação de tecnologias antigas, caso a gente ainda tenha e esteja fazendo essa substituição. Então, essa quantidade de fluxo luminoso, por exemplo, de uma lâmpada de tecnologia LED, que atualmente consome 6 watts, ela equivale à antiga incandescente, tá? Que consumia 40 watts. E que ela também equivale a fluorescente compacta integrada, tá? Aquelas econômicas que a gente substituiu num segundo momento, né, as incandescentes pelas fluorescentes compactas integradas, né, as econômicas, ela consome, então, equivale a uma lâmpada que consumia 13 watts, tá? Então, vejo que da incandescente, que inicialmente consumia 40 watts, a gente substituiu por lâmpadas fluorescentes compacta, que já diminuiu esse consumo para 13, e que atualmente a gente tem lâmpadas que consomem bem menos, 6 watts de potência e que dão a mesma claridade. Então, é por meio dessa linha de raciocínio que a gente vai fazendo essa substituição nos nossos projetos, né, para que a gente possa ir fazendo a substituição de determinados equipamentos sem cair a quantidade de luz, sem cair esse fluxo luminoso, tá? Preciso decorar essa informação aqui, esses números dessa coluna? Não. É importante que a gente saiba que ela existe, né? E aonde ela se enquadra para que a gente possa ir fazendo a comparação não só desta coluna com esta ou com essas duas aqui que a gente acabou vendo, mas com outras informações que a gente vai ver no decorrer das próximas aulas.
Essa em especial, a gente está falando sobre fluxo luminoso, o que é e aonde a gente consegue identificar, né, encontrar essas informações. Eu trouxe também um outro exemplo de lâmpada, tá? Também já na tecnologia de LED, então são lâmpadas com características mais decorativas, né? Mais vintage, tá? Diferente desta daqui, que é aquela mais tradicional para o dia a dia, né? Neste caso, olha aqui a coluna do fluxo luminoso. Aqui eu tenho as potências que este fornecedor fabrica e me oferece. Aqui é o formato delas, né? Porque cada uma tem um formatinho diferente. Então, a bolinha de soquete E14, tá? Na verdade, seria a bolinha, esse modelo, com o soquete 14, E14, tá? Porque esse soquete maiorzinho é o E27, tá? Aqui é só também a título de curiosidade essa ilustração, mas a gente percebe que tem tamanhos de soquete diferente. O E14 ele era aquele menorzinho de lustre, então a gente tem a vela E14, que é justamente este modelinho aqui, exatamente esse, tá? Então, bom, então neste formato de fonte de luz, tá? Nós temos potências mais baixas, porque elas não são de clarear, né? Elas são mais decorativas. Eu precisaria de mais delas para poder dar aquela quantidade de luz, que às vezes uma de 6 watts deste modelinho, que me proporciona esse fluxo luminoso de 600. Então, às vezes, olha, eu precisaria da bolinha ou da lâmpada vela, que é exatamente essa daqui, eu precisaria, então, às vezes, aqui a lâmpada vela, daí eu olho aqui, né? Ela consome 2 watts, a outra consumia 6, né? Mas ela me dá um fluxo luminoso de 210, a outra me dá de 600. Então, eu precisaria de 3 lâmpadas dessa para me dar o mesmo fluxo luminoso do que uma daquela, que é o que a gente está identificando nos valores aqui, tá? E mesmo uma lâmpada chegando muito próxima daquela de 6 watts, que é esse modelinho clássico, que seria esse daqui, tá? Mesmo aquela lâmpada, na verdade, que consumia 6 watts, me dava 600 em fluxo luminoso. Aqui eu tenho um pouquinho menos de claridade, mas eu, de consumo de energia, e aqui eu também tenho um pouquinho menos. Então, elas estariam bem próximas, não são iguais, estariam próximas, tá? Dependendo da situação, uma lâmpada substitui a outra. Dependendo do caso, eu teria que melhorar a iluminação se eu fosse optar por lâmpadas decorativas, ao invés de lâmpadas mais tradicionais, tá? De modelinhos mais simples e tradicionais, ok? Então, o fluxo luminoso, como a gente viu, é a quantidade de luz que a lâmpada emite para todos os lados e que o fornecedor precisa nos dar esta informação e ele vai nos dar, então, de forma bem clara e objetiva, tá? Conforme aí ele nos disponibiliza no seu catálogo de produtos, tá? Certo. Bom, com relação à comparação, né? Quando eu vou fazer uma substituição, eu tenho que ser justo. Eu estou tirando uma lâmpada que ilumina para todos os lados, ou seja, uma lâmpada que me dá fluxo luminoso. Então, eu tenho que, na verdade, também colocar uma lâmpada que ilumina para todos os lados, senão eu estou sendo injusta. Então, essa substituição, essa comparação, ela tem que ser feita de lâmpadas com fluxo luminoso entre fluxo luminoso. Então, neste caso, a gente tem aqui, por mais que sejam modelos diferentes, uma maior e a outra menor, ambas elas iluminam para todos os lados. Então, a comparação entre uma e outra está correta. Aqui do outro lado, eu fiz um xizinho de negativo, porque a gente vai ver que esta lâmpada, ela possui uma outra característica, que não é mais de fluxo luminoso, né? É de intensidade luminosa, que é assunto de uma outra aula, tá? Aqui a gente não tem luz vindo para essa parte de baixo, como eu tenho a luz que vem aqui, né, para todos os lados, lógico, respeitando essa parte da base, mas aqui eu tenho luz, né, para todos os lados. Aqui eu já, né, tenho também essa proteção, mas eu tenho aqui ela sendo direcionada para uma dada direção. Então, uma lâmpada de fluxo luminoso com uma lâmpada que apresenta uma característica de intensidade luminosa, eu não posso fazer essa comparação. Eu não estaria sendo justo
né, nesta comparação. Então, só posso fazer comparação com lâmpadas de fluxo luminoso, né, para que eu possa daí sim saber se eu estou fazendo a substituição da maneira correta, tá? Bom, referente a fluxo luminoso, espero ter contribuído, né, com esta informação, lembrando que é um assunto importante e que a gente precisa saber de cor e salteado, tá? O que é fluxo luminoso, né? E vimos que o fornecedor disponibiliza esta informação, eu não preciso decorá-la, mas eu preciso saber aonde encontrar para poder fazer as comparações e ver com relação a essa substituição de uma fonte de luz mais antiga ou de uma tecnologia mais antiga por uma tecnologia mais nova, tá bom? Obrigada pela sua atenção, né, e nos vemos na próxima aula. Um abraço.